Incluir de verdade é abraçar um autista, mas com a mesma dignidade todo o universo que o sustenta. Meu nome é Viviane de Cássia, eu sou escritora, musicoterapeuta, palestrante e este é o Desvendando a Mente do Artista. Bem-vindo ao meu canal, sinta-se à vontade. E hoje eu quero justamente, como tema central, desvendar a mente desse artista que é o autista, de forma poética. O objetivo aqui é trabalhar o entendimento para um poema que está por trás, o que está por trás dele, da construção desse poema, mas hoje o poema escolhido foi justamente Amor Autista. Um dos meus poemas favoritos. Quando eu escrevi, eu quis trazer nas entrelinhas o que se passa por trás de determinados sentimentos. O toque, a fuga, quando alguém tenta reter, o olhar que parece distante, a fala, muitas vezes ausente, um universo paralelo ao que o olhar humano está acostumado a contemplar. E tanto se faz de indagação, por que desta forma? Já ouvi pessoas dizendo, eu amo o ser autista, o ser, a pessoa, mas eu não suporto o autismo. Queridos, para início de conversa, vamos tentar entender ou desmistificar um detalhe. Autismo não é uma enfermidade para que se busque uma cura. Eu não diria que é um mal que exija que seja expulso, se é que você me entende. Mas eu afirmo que é uma condição que é complexa, singular, mas possível de ser aceita, compreendida, quando todo o universo que está ao redor do autista é trabalhado em conjunto. A grande verdade é, para a gente entender isso, um carro pode estar com a mecânica ok, mas se falta combustível ele para. O carro pode estar com o tanque cheio, mas se falha a mecânica, ele também para. O autista é um ser especial, que pode ter N habilidades, múltiplas habilidades, em diversas áreas. É um universo em completude. É um autista. Mas quando o autista é descoberto, o autista, existe todo um esquecer, um anular daquelas pessoas que estão ali cuidando. O olhar é a terapia que aquela criança ou aquele jovem, aquele adulto precisa, a atenção necessária para que se melhore a qualidade de vida, para que se melhore, para que haja o desenvolvimento, que seja perceptível, para torná-lo um adulto funcional. Mas e o olhar para quem está ali todos os dias batalhando? Mãe, pai, onde anda? Eu sei que é muito complexo porque às vezes o próprio familiar não aceita que precisa de cuidado, que precisa de acolhimento, que precisa de amor, que precisa de uma escutativa, que precisa de respeito, de um tempo que vai ser diferenciado. Um tempo para dar conta de tudo que está ali, de novidade naquele existir paralelo, e também de um tempo a ser conquistado para si. Não, eu não sou mãe de autistas. Eu lido com autistas todos os dias. Raros são os domingos que eu não estou com alguém autista. Raros são os instantes que não há autista por perto.
Vamos ao poema? Amor autista? Mundo, caracterizado redondo, com cores, estrelas e mar. Montanhas, rios e vales, com registros através do olhar. É tão seu e tão de todos o universo, na retórica perfeita, argumento. Pare, é o que peço neste instante, e te revelo o interno sentimento. Sei que buscas as respostas mais perfeitas, atitudes que confortem o teu ser. Não se culpe, pois nem tudo faz sentido, quando a regra deste jogo é viver. No silêncio, eu encontro a sua voz. No seu toque, nem sempre te percebo. Mas se voltas uma, duas, tantas vezes, eu me rendo e te revelo meu segredo. Se me atrair tentas com impetuoso intento, ao som do vento sigo em tom de lamento, gritando a alma cega estacionando o tempo, e o que para mim é vida, para ti se faz tormento. O som que escutas, eu enxergo. No tom que cantas, me embalo. Sua presença me conecta. Assim entendo seu cuidado. Os anos todos contarás, na esperança de me apresentar a vida. Um a um em raridade de encontros, marcará a inevitável despedida. Então eu peço com inesgotável força, me liberte através do seu olhar, sem porquê, sem lamentos e sem culpa, mergulhe em sua capacidade de amar. Esse é o amor autista. A intenção por trás desse poema está muito clara. Foi revelar o que há por trás do pensamento, do sentimento. Mas uma verdade que eu preciso deixar aqui bem clara. Nas sessões de musicoterapia, o desenvolvimento da fala, a construção que se faz, as conexões da linguagem são incríveis. E tem uns detalhes que são assim extremamente funcionais, como apresentar elementos com cores, sabe? Isso prende a atenção do autista de uma maneira tão peculiar que o conecta ao momento que você precisa que ele esteja. Eu estou citando a musicoterapia por situações, momentos que eu vivo todos os dias, assim, em sessões, né? Dias de sessões. E os resultados que eu tenho obtido. Eu vejo autistas que não aceitavam toque, carinho, abraço. Hoje aceitando toque, carinho e o abraço. Autistas que o olhar vagava, hoje conseguem me olhar nos olhos. Que não tinham a mínima expressão ou reação diante dos sons, pelo menos comigo, dos sons propostos para aqueles instantes comigo, e que hoje dançam. Mas sempre fica essa interrogação. Eu os vejo, nem sempre lido com todos os familiares, mas muitos pais, 80% dos atendimentos que eu faço, eu tenho um critério, sabe? Que o familiar esteja junto. É a minha forma de dizer, você importa, você tem que estar inserido aqui. Esse carinho não é só para o seu filho, esse carinho é também para você. E cada palavra lhe dita é uma forma de abraçar. É uma expressão de amor. É a minha declaração de que os respeito, de que os honro, de que os valido, de fazer lembrá-los que existem, que estão presentes, que estão ali, que fazem parte dessa construção. E que mesmo a ótica, muitas vezes sendo desconstruída diante do cenário perfeito que quem está em volta gostaria. Ali é um lugar, são instantes de reconstrução, de conexão, sabe? Entre a criança, aquela novidade e o seu próprio existir.
o recordar de que sim, estão fazendo um excelente papel, de que sim, são tão amados quanto amam e merecem tanta dedicação quanto dedicam. Merecem que se doem tempo para eles, como eles dedicam 24 horas do dia para os filhos deles. Tem um outro lado da moeda também. O outro lado da moeda, queridos, é quando alguém não compreende o espaço que está, dificilmente vai conseguir enxergar as cores da vida, sabe? Então é importante esse lugar de existência, esse caber dentro de um universo que é tão paralelo, tão distinto do que se vê por aí. Extremamente distinto. Vamos por estrofes? Mundo caracterizado redondo, com cores, estrelas e mar. Montanhas, rios e vales, com registros através do olhar. Aqui, o que eu proponho é justamente esse entendimento de que para um autista, cada elemento importa. Que, embora o olhar pareça vagar, ele é de extremo detalhe. Nada passa despercebido. Nada. Mesmo que o olhar de um autista não esteja focado em você. Mesmo que pareça estar em um lugar totalmente distinto do que você está. Ele está sempre buscando uma conexão. Ele está sempre buscando uma conexão com o olhar, como quem segura em algo para permanecer ali. Então não pense que ele não está detalhando cada pedacinho de você. Às vezes você não percebe, mas um autista detalha não somente as coisas, as situações, mas também as pessoas. O que ele não tem, em alguns casos, é a voz que externe isso, sabe? Que coloque isso de uma forma organizada e a habilidade para verbalizar. Alguns vão levar um tempo, alguns vão levar anos, mas acredite, é possível. A segunda estrofe diz: é tão seu e tão de todos o universo, na retórica perfeita, argumento. Pare, é o que peço neste instante. Te revelo um interno sentimento. A clareza dessa estrofe está nesse último verso. Te revelo um interno sentimento. Porque o sentir do autista, ele é interno. O seu sentir, ele é externado. Você consegue com palavras falar da sua dor, falar da sua angústia, falar dos seus medos, falar do susto que você leva, falar de circunstâncias que você compreende, das coisas que você não compreende, do sabor amargo que você considera ter o jiló. Eu amo jiló. Mas o autista não, nem sempre. O autista, ele pode estar com muita vontade de gargalhar, mas a organização daquele instante não pede uma gargalhada. Então ele pode estar emudecido, com o olhar buscando e por dentro está extremamente feliz e ninguém perceber. Como tudo pode parecer extremamente ok para ele, você olhar semblante de sorriso e por dentro está um mundo caótico, desorganizado, assustado. Mas ele não vai saber falar, não vai saber colocar aquilo. Alguns sim, outros não.
Entenda, eu não estou aqui falando sobre níveis, tá? Nível 1, 2 ou 3 de suporte. A intenção aqui é poeticamente nos aproximar do que sente, do interior de um autista. A terceira estrofe diz: sei que buscas as respostas mais perfeitas, atitudes que confortem o teu ser. Não se culpe, pois nem tudo faz sentido quando a regra deste jogo é viver. Vamos dar atenção a essa estrofe? Essa estrofe propõe, ela afirma na verdade, né? Sei que buscas as respostas mais perfeitas. Não é assim? Não existem milhares de indagações? Não dá vontade de pegar aquela caixinha preciosa de sentimentos que é a mente do autista? E responder, desvendar, saber o que passa ali quando estereotipias acontecem, quando se para no tempo, como quem congela um instante. E aí segue atitudes que confortem o teu ser, sim, porque essas indagações é para confortar quem indaga, não o próprio autista. Significa que existe um familiar, alguém que cuida, que não está bem. E se esse alguém não está bem, como ele tornará o universo de quem ele ama tanto bem? Não se culpe, pois nem tudo faz sentido quando a regra deste jogo é viver, sim. Assim como a vida, a gente não tem respostas para tudo. Há dias que já vêm regados, né, de respostas. De acordo com as situações, com as circunstâncias, as respostas elas surgem ali. Instantaneamente, ou com o passar das horas. Testando paciência, moldando os pensamentos, reformulando as indagações. Mas, quando se trata de um autista, quando eu falo a regra do jogo é viver, é que a intenção é essa, sabe? É você se lançar para viver com a plenitude que aquele ambiente, aquele lugar de existência propõe. Sim, existe plenitude nesse lugar. E viver não significa propor, sabe, as alterações, mas se lançar a essa novidade. Se ele dança, seu tempo de qualidade te permite dançar também. Se ele se balança, muitas vezes para se regular, experimenta fazer isso em parceria. Bailar o seu corpo, permitir que seja embalado. Se ele sorrir, ao invés de buscar o olhar dele ou fazer atrair aquele olhar para você, experimente olhar para o mesmo lugar. Porque nem tudo é sobre o ambiente, mas é sobre a intenção. Lembra que a beleza no caos. No silêncio eu encontro a sua voz. No seu toque nem sempre te percebo. Mas se voltas uma, duas, tantas vezes, eu me rendo e te revelo meu segredo. No silêncio eu encontro a sua voz. Esse verso aqui eu diria que ele é intenso. Quando o autista escuta, fica reverberando, sabe, os sons que estão ao redor. Eles sim, ficam reverberando. Por isso, muito é repetido, muito é silenciado
para tentar entender. No silêncio eu encontro a sua voz. Eu tenho experiências, vou até tirar o som. Pronto. Silenciei a melodia para exemplificar. Já aconteceu durante, acho que 4 meses, eu cantar. Vermelho é a cor do coração. Vermelho é a cor do coração. Amarelo é a cor do sol. 4 meses. E somente 4 meses depois eu escutar a voz de um autista reproduzindo, cantando. Um autista que antes não se comunicava, pelo menos não comigo. Já aconteceu desse autista, exemplo, né, que não foi uma criança apenas, de madrugada despertar e cantar, e eu receber o relato. Mas para chegar nessa construção, nesse lugarzinho ali, de reprodução, tive momentos com bola, com argolas, com elementos das cores propostas, atitudes ali que foram criando essas conexões, que foram validando. Nem sempre o olhar estava nos elementos que estavam sendo propostos naquele instante de construção ali. Às vezes o olhar parecia estar ausente, mas um som, quando emitido, quando propagado, produz uma onda que nós não visualizamos. Essa onda, nosso ouvido capta. E aí existe toda uma viagem que em um outro vídeo eu posso estar explicando para vocês, mas ela paira, aquela onda propõe ali uma tonalidade, ela carrega uma tonalidade. E essa tonalidade, ela se torna uma terapia efetiva e tudo ali é intencional. Tudo que se faz é intencional. Onde eu quero chegar? É só uma melodia? É só uma melodia? Só uma musiquinha, aparentemente. Com poucos significados, né? Mas da mesma maneira que existe uma conexão para uma voz cantada, existe conexão também para uma voz com entonações diversificadas. Uma fala pausada, uma fala que às vezes tende ao ascendente, do grave para o agudo, ou o oposto, ao descendente, do agudo para o grave. Uma voz sussurrada, mas é necessário uma conexão no olhar, mesmo que o olhar não esteja direcionado para você. É importante que você olhe, que você sente junto, que você se embale junto e que você mande o seu recado. Parece loucura, mas é funcional. No seu toque nem sempre te percebo. Às vezes, a sensibilidade, o excesso da sensibilidade vai fazer com que você vai fazer isso aqui e vai causar uma irritação, então não encosta. Significa que você não pode abraçar? Que você não vai conseguir essa conexão? Não significa isso. Pelo contrário. Significa que você vai precisar ser testado em relação ao tempo. O autista precisa se sentir seguro, precisa sentir confiança. Papai e mamãe é o elo de confiança mais próximo que se tem, mas os amigos também conseguem ter esse acesso. É importante deixar isso bem claro. Essa conexão ela vai existir, ela vai acontecer. Teve um momento nessas atuações que uma criança passou por uma crise que foram assim 4 horas de choro sem interrupção. Chorava. E eu já tinha passado na escola, naquela turma, naquele dia. E já tinha mudado o segmento. Fui chamada, porque a criança não parava de chorar. E eu peguei um violão.
essa cena nunca vai sair da minha memória. Peguei um violão, sentei no gramado da escola e me balancei. E a criança chorava e rodava e passava por mim e olhava e fazia mais cara de choro, e às vezes o choro era com volume que excedia um pouco. E eu comecei a dedilhar. É uma menina. E eu comecei a cantar. Você é uma princesa e eu canto assim. Quando eu canto pra você, você sorri pra mim. Acredite, não fiz nada demais. O corpinho foi parando, já não andava para um lado e para o outro, parou para me observar, olhava pro parquinho que estava do lado, até que foi se aproximando, sentou na minha frente, e eu me embalei para um lado e para o outro, ela foi juntinho comigo. Eu sorrio com o olhar, sempre fazendo expressões diferentes. Você sorri pra mim. Quando eu toco pra você, você dança assim. E ela mudou do movimento de um lado pro outro, pra frente e pra trás. Parou o choro. E todas as vezes que ela me via, o sorriso vinha. E eu passei 1 ano com ela nas minhas costas. Eu tocando para a turma inteira, ela passava atrás, ficava grudadinha em mim e eu já sabia que ela queria balançar com o meu corpo. Hoje eu não a vejo, já acho que 3 anos ou 4, por aí. Sinto muita saudade, muita saudade, mas gosto de imprimir isso e saber que todo esse amor, que todo esse carinho, toda essa conexão está reverberando. Continua, tenho certeza que continua. Um pouco depois assim, daquele episódio, né? Acho que uns 2 anos depois, vieram outras músicas, a conexão com a bola, sobre o toque. Eu precisava chegar no carinho, né? Precisava conseguir essa conexão também, não só com poucos, mas com todos. Esse acesso é muito importante para que eles consigam se desprender, sabe, do interior e se conectar. Se conectam mais rápido quando existe esse afeto recíproco. E então eu comecei com bola, e a bola entre as minhas mãos, que eu tô sem uma bola aqui agora, e ficava ali, a bola, ela rola, rola, girando com as mãos, depois ia pro cotovelo, voltava, ia no rosto, pra cima, pra baixo, depois pegava a mesma bola, colocava na mãozinha, eles ficavam observando e ficam observando, ela rolando. Depois a mesma bola, ela sobe e desce, ela sobe e desce, e eu vou segurar. Aí rapidinho eu ia segurava no dedinho. Até que eu cheguei, com minhas mãos, vou me movimentar. Com minhas mãos vou me movimentar. E aí movimentava as mãos, às vezes no pezinho, na pontinha do nariz. E outras, e muitas foram as músicas. Comenta aqui depois se você quer conhecer as músicas que eu trabalho com eles, e são muitas, todas elas com intencionalidade e é extremamente funcional. Vamos seguir com o nosso poema? No seu toque nem sempre te percebo, mas se voltas 1, 2, tantas vezes eu me rendo e te revelo meu segredo, ou seja, só quer insistência, só quer que, respeitando o tempo, você permaneça, que você não desista. Se me atrair tentas com impetuoso intento, ou seja, se você forçar a barra, ao som do vento sigo em tom de lamento. Não dá, sabe? Dá uma repulsa. É involuntário, mas acontece. Gritando, a alma segue, estacionando o tempo. É um grito que ecoa, é um reverberar interno, e esse estacionar é de paralisa. Então não faça isso, não force. O que para minha vida, para ti, se faz tormento. Ou seja,
A vida é interna, a vida está acontecendo ali no silêncio que você percebe e se torna um tormento para você, então não force a barra. O som que escutas, eu enxergo. No tom que cantas, me embalo. Ou seja, vocês escutam o som. O autista enxerga, ele busca elementos que validem, tornar existente aquilo que você está ecoando. Essa é a realidade. No tom que cantas, me embalo. Sua presença me conecta, assim entendo o seu cuidado. Ou seja, o você estar presente, não necessariamente ali grudado, né? Muitas vezes eu só tô presente. Eles vão para um lado, eu vou para o outro, vou com o violão tocando, às vezes eu só tô cantando. E deixo eles no tempo deles. Quando eu entendo que existe uma abertura, eu vou. Eu vivi uma experiência que os pais de um autista de 40 anos sonhavam que ele tocasse violão. Era o desejo deles, né? Para aquele homem. Mas acontece que primeira sessão nada, segunda sessão nada, terceira sessão nada. E eu tive um sonho. Nesse sonho eu via gráficos. Eu despertei. Fácil para mim despertar na madrugada, isso quando eu tô dormindo, né? Claro. E desenhei um gráfico e fiz uma fotográfica de um acorde, que foi o acorde de Ré maior, nada demais ali. Fiz a fotográfica do acorde. Sempre que eu crio algo, aquilo que eu crio, eu ando com aquilo, porque a inspiração vem em alguns momentos. Eu não tenho hora marcada para inspiração. E na sessão seguinte, eu lembro que o violão estava sobre a mesa e eu fui puxar uma pasta, estava sobre uma pasta. Aí a folha, justamente, caiu um pouquinho de folhas, mas a folha que estava ali, aquela fotográfica que eu chamo de FGA, cai no chão assim, pra cima. Quando ele bateu o olho, ele pegou o violão e fez a postura ali do acorde de Ré maior. Oi, criei algumas FGAs, levei e eu consegui êxito. E ele tocou o violão. Então é um universo de fato, é um mundo paralelo. Mas, tá, sabe? Muito próximo, mais do que você pensa de você, só não força. Os anos todos contarás, na esperança de me apresentar a vida. Um a um, em raridade de encontros, marcará a inevitável despedida. É que eu tô falando, sim, daquele autista que você bate o olho e de fato, a maior parte do tempo tá desconectado com o seu universo. Não significa que ele não esteja existindo paralelo ali, ou inserido mesmo no seu contexto. Só é diferente. É diferente. Então pode ser que passe um dia você tenha êxito. E aí só daí a um ano você vai ter êxito novamente. Persevera, tenha paciência e aprenda que cada um tem o seu tempo e precisa ser respeitado, só isso. Nada diferente disso. Então eu peço com inesgotável força, me liberte através do seu olhar. Sem porquê, sem lamentos e sem culpa, mergulhe em sua capacidade de me amar. Entenda que incluir de verdade é acolher esse autista, mas sim, como eu falei, é ter a mesma dignidade para abraçar o universo que está paralelo a ele, que é distinto do que ele vive. Quem é esse universo? O pai, a mãe, que normalmente é quem está ali, sabe, mais perto. Os irmãos amam, sim, os irmãos amam. Os irmãos se doam, mas na maioria das vezes a angústia tá para os avós, tá para os pais. Esse poema, se você quiser ter acesso a ele, tá no meu livro Poeticamente. Nas descrições do canal encontra-se o link para você correr lá na Hotmart e adquirir o livro Poeticamente. Isso. Ali eu falo sobre o universo, a mente do autista, mas também falo sobre toque, xenofobia, de uma forma poética, muito acolhedora e transparente. Então é isso, queridos. É a poesia em movimento, é a minha poeticamente em movimento.
Aqui o meu externar não é para explicar para você clinicamente, musicoterapeuticamente falando, não. Aqui é só para você ter, sabe, se aproximar desse universo dentro desse poema, dentro do contexto desse vídeo. E quando você estiver pertinho de um autista, seja do filho do seu vizinho, daquela pessoa que está lá na sua igreja, ou de um familiar seu, olha para ele com amor, mas acolha o universo dele, que é o pai e a mãe. Por que eu chamo o pai e a mãe, as pessoas mais próximas, de universo? Porque o seu universo tem a ver com o céu que você contempla, a chuva que cai, o sol que nasce, a noite que sabe que te embala quando você vai dormir, o balançar da lua na sua imaginação. Esse é o seu universo, que te faz fechar os olhos e se teletransportar para onde você quiser na sua imaginação. O universo do autista, ele está conectado primeiro a quem não desiste dele, a quem incansavelmente volta 1, 2, milhares de vezes por dia na intenção de apresentar a vida. Então, saiba que compreender começa quando a gente para de exigir que o outro sinta como a gente, ouça como a gente, exista como a gente. E compreenda esse universo que é tão lindo, é tão distinto e é tão artístico e tem tanto a nos revelar. Não esqueça, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e entenda, essa é a minha forma de abraçar as pessoas, sabe, com palavras. Então, se você tem paizinhos, mãezinhas de autistas aí na sua mente, esse aí que você pensou agora, sabe? Envie esse vídeo para essa família agora e permita que ela se sinta também abraçada, acolhida com essa Poeticamente em Movimento, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.